Olá, eu sou Fernanda Zacrevitz, estou aqui com o William Zetulian e Galera Editora, uma editora de psicanálise, e a gente vai falar hoje do Lacan, leitor de Joyce, o livro da Colette Soler, que foi premiado, e essa é a segunda edição dele. Sim, a gente tem alguns livros da Colette Soler no nosso catálogo, mas eles se distribuem assim fundamentalmente em dois tipos de livros, né? Tem aqueles que são seminários, palestras, né, que ela deu, e a gente tem os livros que foram lançados como livro mesmo, né? Estudos mais extensos, que saíram desse formato, né? Inicialmente. E esse livro, ele tem um lugar muito interessante no ensinamento e no percurso das elaborações da Colette Soler. A Colette Soler, né? Uma psicanalista, a gente pode dizer assim, das mais importantes, da velha guarda, participou da escola Lacan, participou da fundação da MP, depois do Fórum Lacaniano, da Grande Decisão, e sempre se preocupou com os fatos literários, com a abordagem da literatura, né? E um dos livros dela, né, que se chama Psicose Inspirada, ela desenvolve um estudo sobre alguns autores que ela já vinha estudando bastante, especialmente Rousseau, mas Rousseau, Pessoa e Joyce, né, para tentar pensar a psicose a partir desses autores. E o Lacan, leitor de Joyce, ele surge em 2015 como um tipo de pontuação que a Colette Soler faz nos próprios desenvolvimentos dela a respeito, principalmente da tese, né, de uma leitura do James Joyce a partir do cenário 23, das conferências do Lacan, de que o Joyce seria um caso de psicose. É interessante isso, porque, né, você falou que a gente publica os seminários da Colette, né, principalmente essa segunda edição, que é a primeira edição, olha, linda a nossa primeira edição, e a segunda, que tem um capítulo a mais, né, que é um capítulo sobre o escabelo, que ela escreve esse capítulo do livro após ter dado um ano daquele seminário, um outro Narciso, que está publicado, está disponível. Eu acho que isso é importante porque ela revê o que escreve e colocando, né, você falou do primeiro livro dela, do Rousseau, do Pessoa e do Joyce, como que eu acho também o desenvolvimento de seminários, né, o trabalho dela no colégio clínico, a experiência clínica faz ela rever também os seus próprios escritos. Eu acho isso louvável. Louvável, um texto e teses, né, hipóteses sempre em revisão, né? Então, fundamentalmente nessa primeira edição de 2015, revisitada a questão do enodamento, da estrutura de Joyce e o que estaria em jogo na teorização lacaniana. E aí essa segunda edição, né, não é só uma reedição, né, é uma ampliação. Então ela realmente tem, como você disse, né, um capítulo a mais, novos temas são desenvolvidos. E é a Colette Soler, né? Então é um livro que eu diria que é um livro interessante para acompanhar com vários outros textos ao alcance, né, da mão. A gente falou recentemente, no nosso último lançamento, comentar a Nota Italiana, que é um seminário da Colette Soler em que ela comenta linha por linha esse texto do Lacan, mas é um texto muito curto. Aqui é um exercício análogo, mas ele é muito mais extensivo, pode dizer, porque abarca o seminário 23 do Lacan, né, o Sintoma, o texto Joyce, o Sintoma, também no final do Lacan, né, que está nos outros escritos, e o Joyce, o Sintoma 2. Então, são duas variações, ela vai ler as duas variações, ela vai cotejar, fora a leitura que ela vai fazer também dos próprios textos literários do Joyce. Isso eu pensando, ela trabalha bastante com o seminário, obviamente com o RSI, né? Então, como isso também esse texto ele pode ser lido junto com o seminário, né, o RSI, e é interessante porque, né, me perguntaram uma vez na minha tese por que eu não trabalhei com os nós. Eu falei, mas será que é tão necessário os nós, não sei o quê? 6 meses depois eu fui revisar a primeira edição. E eu me arrependi de não ter lido esse livro antes, porque ele deixa claro qual é a importância dos nós para a psicanálise, para o próprio diagnóstico, para a construção também do percurso de análise, para a direção do tratamento, né? Qual é o lugar desse imaginário, do real, do simbólico, como esse quarto enodamento, o que importa, né? Qual é as possibilidades de fim de análise do sintoma com TH. Eu acho que isso para mim foi importantíssimo ler e me deu essa clareza. Eu estava começando a estudar Lacan
e me deu essa... Não estava começando engraçado, porque eu não estava começando, mas tenho essa impressão. Né? Como isso pôde abrir outras possibilidades de pensar e mudar a minha clínica, né? Sim. São pontos assim muito... bastante enfatizados, né, e valorizados pela Colette Soler, essa ideia de que a gente tem no seminário RSI, no seminário La Saint-Homme, né, a gente tem um ponto culminante, assim, um ponto realmente subversivo do ensinamento do Lacan, que é uma coisa absolutamente nova, está sendo construída e proposta ali. As formas de pensar as consistências real, simbólica e imaginária a partir dos nós, né, que dá de alguma forma um teor de igualdade, de equivalência entre elas, a ideia da manipulação topológica dos nós, né? A possibilidade de pensar um nó de suplência, que é uma tese que o Lacan desenvolve e que ela vai enfatizar muito aqui, a ideia do ego corretor, né? Que o Joyce, a partir da escritura, do nome que ele faz, a partir da escritura ele consegue de alguma forma fazer suplência a uma falha de evocação do imaginário, aspectos assim que ela enfatiza muito também, a ideia de um inconsciente real, né? E a ideia, por exemplo, do conceito de la língua, né? Como ela pega esse conceito de la língua, trabalha ele em Joyce e fica isso claro, né? Para o sujeito que ele é e como ele vai poder até fazer com essa profusão de la língua, trabalhar nos seus escritos para poder formar aí a sua língua, né? A língua joyciana, se eu posso falar isso, os linguistas vão me matar. Não, mas não deixa de ser, um argumento que ela enfatiza também, né? A ideia de que é uma questão que já está presente no Lacan, né? A de que não existe autonomeação. Toda nomeação, ela de alguma forma depende de um outro. A questão é quem é esse outro, né? E o argumento é de que o Joyce, ele institui como o seu outro, a partir do qual ele pode fazer o seu nome de artista, os joycianos. Então, querendo ou não, ele institui um nome a partir de uma forma de uso da linguagem, que é uma decomposição, uma subversão, é uma descolonização, a gente poderia dizer também, da linguagem, né? Mas que cria um novo campo de falantes também, de falantes que vão estabelecer ao longo de séculos, né? Essa é a aposta do Joyce, um diálogo com ele, né? Que vão tentar decifrar os enigmas do texto dele. Quando você fala do desterro, né, a gente tem essa andança, o Joyce deixando o pai, né, que toda a relação dele diz com o pai, deixando a Irlanda, deixando a igreja, né, e como a língua, como isso vai poder tirar e ver o que ele vai colocando, o que ele vai fazendo dele disso. Assim. Ela usa todo um capítulo nego, né? O que se nega para poder se construir. Eu acho que isso fica claro também aqui na obra da Colette, nessa obra da Colette Soler. Sim. Agora você falou de La Língua, e aqui eu destacaria um dos pontos fortes da forma como a Colette Soler trabalha, opera, que eu acho muito generosa e muito boa para o público que enfrenta os desafios do texto lacaniano, né? Aqui é um desafio duplo, eu diria, porque é o desafio do texto lacaniano sobre James Joyce, que por si só também é enigmático e desafiador. E a Colette Soler, ela tem um modus operandi, a gente poderia dizer, que é muito interessante, porque ela se detém muito sobre os neologismos lacanianos e joycianos, mas sobretudo os lacanianos. Então, para o leitor desses textos do Lacan, principalmente no final dos anos 70, 75, 6, 7, 8, tem muita dificuldade, às vezes, com os jogos de linguagem, com os trocadilhos, né, que ele está fazendo. A Colette Soler se detém bastante sobre alguns desses termos. Né? Você falou la langue, né, la língua, mas também tem o escabelo, escabelo, escabô, esquebô, né? São vários jogos de linguagem que ele faz. L'homme, né, o on, né, uma variação do homem, do homem. O ardir, né, ardizer, ardier, que é a arte de Deus dizer, né? Enfim, vários jogos de linguagem que a gente pena muito, às vezes, na leitura desses textos, do texto lacaniano, né? E a Colette Soler, ela, com toda a experiência e proximidade que ela tem nesse texto, ela nos leva ali e nos ajuda, né? Mas eu tenho que aí dar um elogio enorme também para o Cícero. Cícero Oliveira é o tradutor da Colette Soler, a nossa editora. Ela faz isso e o Cícero trabalha muito bem, né? Eu conversando com o Cícero falou, eu traduzi, tanto ela tem um vocabulário de Colette Soler, né? Para usar, né? Ele tem
Então acho que contar com essas ferramentas, né? Então acho que a tradução é importante nisso. Mas quando esse último pedaço que ela retoma, né, no outro Narciso, com esse cabelo, como você pode fazer Narciso de si mesmo, sabe? Isso eleva, né? Algo do narcisismo que sim, continua e pode fazer outro nó a partir disso. Ela trabalha até, aí eu não vou lembrar exatamente se é aqui ou se é no outro Narciso, justamente como os psicanalistas fazem isso, que não é um lugar do consultório, né? Mas se faz isso, sei lá, nas palestras, etc. e tal, nos congressos ou com seus pares. Que também não que é necessário, né? Ela fala que não necessariamente é ruim. Né? Eu acho que é um livro que faz justamente a intersecção entre a psicanálise, a literatura e a linguística. Né? E é um livro, eu acho que também é um livro que abre possibilidades de leitura também para quem está começando a trabalhar com o novo-romeno. Sim, e aspectos ainda assim, a serem desbravados da clínica. Muitas noções estão sendo articuladas pela Colette Soler que eu diria que não são ainda de amplo uso no meio lacaniano. As ideias de nomeação imaginária, pensar a equivalência das consistências, né? Não só uma teoria que, digamos, que se funda numa depreciação do imaginário, mas que, como você estava falando, né, um narcisismo, uma nomeação imaginária. Então, tem uma parte importante aqui, né, que ela fala do imaginário, por exemplo, ela fala do corpo de Joyce, né, acho que essa parte aqui é uma parte que me tomou, né, e ela tem uma parte que ela fala, eu não vou lembrar exatamente a citação, mas que ela fala, né, essa linguagem, ela tem que ser, o inconsciente tem que ser incorporado, né, tem que criar esse corpo. Então, fala desse início do Joyce apanhando e o corpo jogado como um saco de batatas, que eu acho que é uma frase. Casca, né? Solta como uma casca, né? E como isso pode ser construído de outra forma, justamente com a incorporação da linguagem, esse corpo. É importante para o sujeito existir, né? Eu acho interessante esse jogo, né, que ela propõe junto com Lacan, né, de uma nomeação imaginária, ou seja, o imaginário não só como o registro das imagens, mas do passível de uma nomeação. Aliás, Lacan vai falar de nomeação pelo real, né, mas uma nomeação imaginária e um inconsciente real, ou seja, também de um inconsciente que não é só um inconsciente que se decifra no simbólico, mas que aponta para outros registros, registro do gozo, enfim. Ela vai abordar bastante, e eu digo que também são noções que ainda não são assim, estudadas, mas não são de ampla difusão no meio local. E ela fala da relação do Joyce com o pai, né? E tem uma questão que a função do pai é o meio dizer. Né? Eu acho isso importante, porque a gente fala, a nomeação do pai, o pai é a lei, né? Não é a lei, senão a gente quer no pai do Schreber, né? Não é aquela lei presa total, não sei o que é, sei lá, amarra e os pés, sei lá, com todos aqueles aparelhos do pai do Schreber, né? Esse pai do meio dizer. É importante ela pôr isso. Eu acho que fica mais claro essa função. Sim. E é um texto também que, acho que, né, no sentido que você está falando e pensando nas questões muito atuais e a forma como a psicanálise também é interpelada e questionada sobre o lugar do pai, o lugar do Édipo, né? O interesse, né, que o Lacan também tem no Édipo, como no Édipo no James Joyce, né, como a experiência de um sujeito que ajuda a pensar as possibilidades de proliferação da nomeação, que não seja só aquela nomeação edípica do papai, etc., mas que ajude a gente a pensar nos nomes do pai e em outras formas de compensação. No caso do Joyce, né, de um nego, né, ela vai falar muito sobre esse nego latino, né, da negação, e a possibilidade do Joyce de um novo anodamento, uma nova construção, uma nova suplência, uma nova compensação que não passa por esse pai, né, e que passa por, ela fala uma coisa que é muito bonita, né, que junto com Lacan, a ideia de que ele não trabalha para a genealogia, né? Ele não trabalha para, o Joyce ele não presta continências, digamos, ao pai edípico, mas ele funda um nome e ele cria dele, de uma nova linguagem, de um ato absolutamente criador, poético, né? Uma nova genealogia a partir disso. Tem uma parte que ela fala justamente que o ato, ele é arriscado, ela não usa esse termo, né, ele é arriscado, mas ela fala que o ato contém essa imprudência também, né, essa urgência, essa imprudência, acho que isso aparece
bem claro no livro dela, que é isso que possibilita também as construções. Né? Bom, enfim. Fica a dica. Um livro ótimo. Aproveitem Lacan, Leitor de Joyce, da Colette Sauer. Até a próxima.